E agora, a taxa Selic subiu para 14,25. Renda fixa tá aquele olho brilhante, né? Tá. Qual a expectativa de taxa de juros você acha pro final desse ano? Qual é a expectativa do mercado? Continua? O que você acha? O mercado tá em 15,25, se não me engano. Acho que é por aí mesmo. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Eu acho que deveria ser para muito mais. E acho que depois a gente pode explorar isso. Mas é isso, né? Infelizmente, a gente teve que ter um novo ciclo de alta da Selic. A gente já estava no sub 1% ao mês, que dá uns 12,68, mais ou menos. Aí passamos disso e estamos indo lá para o 15. Então, estamos com juro mais de 1% ao mês de novo, infelizmente. Mas desculpa te interromper, você falou que para você deveria ser mais alto os juros, é isso? Por quê? Porque olha só, Carol, a gente tá num cenário muito desafiador. Desde quando o Haddad mudou a meta do arcabouço fiscal, o mercado vem enfrentando várias dificuldades. Então, o Lula entrou no governo, algumas pessoas estavam inseguras, o Haddad foi lá e anunciou o arcabouço fiscal. Tirou o teto, né, que era a âncora fiscal do Brasil, Sim. e colocou o arcabouço fiscal. A hora que ele colocou o arcabouço fiscal, o mercado começou a melhorar. Os juros começaram a cair, a bolsa começou a melhorar e o próprio câmbio começou a melhorar. E aí as expectativas de inflação caíram. A gente iniciou um ciclo de queda de juros. Mas no ano seguinte, lá para março, ele anunciou a mudança da meta fiscal, porque não ia conseguir cumprir. Ora, se quando a gente não consegue cumprir o fiscal, a gente muda a meta, é porque não existe arcabouço. Exatamente. Né? Porque uma coisa é, poxa, o que o teto fazia? Quando a gente não cumpre a meta, começam vários dispositivos a acontecer, obrigando você a reduzir o gasto. Então, era uma obrigação. Então, no pós-pandemia, a gente teve... não podia reajustar salário mínimo, né? Salário de funcionalismo e tal. Não podia ter contratação. Então, vários dispositivos foram lançados por conta do teto que a dívida PIB começou a cair, né? Primeiro ela subiu muito por conta da emissão do auxílio emergencial, depois ela desabou. E eles entregaram uma dívida menor do que o governo anterior. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Só que o arcabouço, ele tirou esses gatilhos e colocou uma meta. E se você não cumpre a meta, meio que nada acontece. E ele não só não cumpriu a meta, como ele alterou a meta. Então, aí o mercado falou assim, opa, peraí. Então, não existe mais arcabouço fiscal no Brasil. O governo vai gastar quanto ele quiser. E quem é o mercado financeiro que acaba financiando a dívida pública falou assim, não quero mais financiar. Então, as taxas de juros começaram a subir. Os leilões do Tesouro Direto começaram a espirrar, que é assim, não tem demanda. O Tesouro fala assim, eu vou colocar aqui 100 mil títulos de B35 principal. Quem quer? Ninguém queria. O câmbio começou a disparar, bateu 6,30. Com isso, a expectativa de inflação aumenta também, porque cada 10% de desvalorização cambial é mais ou menos 1,4 aumento de preço de alimentos, que bate diretamente na popularidade. E foi aquele caos. Até que uma hora o Tesouro bateu lá e falou assim, o seguinte, eu não vou conseguir financiar a dívida pública. Eu tinha 7 meses de caixa, agora eu tenho 6, agora 5, agora 4, e aí, daqui a pouco eu não vou ter nada. Aí o governo começou assim, não, veja bem, pessoal, mercado, eu prometerei que eu vou cumprir a meta fiscal, vou anunciar 40 bi de corte do orçamento. Simone Tebet começou a falar bem do Banco Central, Lula começou a falar bem do Banco Central, até Glaze falou bem do Banco Central, né? Então as coisas começaram a mudar. Só que tudo isso teve um custo. E o custo foi a desancoragem das expectativas de inflação. O modelo de inflação do Banco Central, ele faz as previsões dele e cospe a expectativa dele de inflação. Uma das coisas mais importantes, a coisa mais importante para inflação de fato é a expectativa de inflação. A expectativa de inflação é o que mais influencia na inflação de fato. Por quê? Porque somos todos nós aqui que reajustamos os preços. Então, você tem os seus produtos, você vai reajustar o preço dos seus produtos
de acordo com um cenário, a sua expectativa do que vai ser a inflação. Sim. Se tem uma inflação ancorada em torno da meta, você reajusta mais ou menos a meta. Você fala, 3% vai ser essa inflação, vou reajustar em 3%. Se você acha que não existe mais meta, que a meta pode ser qualquer coisa, na dúvida, você reajusta um pouco mais. Você fala assim, eu não quero perder margem, eu não quero entrar no prejuízo, Sim. eu não quero ter que demitir, eu não quero descontinuar a minha empresa por um problema de, né, tive que comprar mais caro, quando fui vender não consegui colocar, enfim. Na dúvida, você reajusta um pouco mais. E aí a gente entra na espiral inflacionária. Então, o que está acontecendo hoje? A gente tem uma expectativa de inflação que está em quase 6 para esse ano, 5 para o ano que vem e 4 para os outros anos. Só que a meta é 3, né? Então, não tem meta. A meta é quanto tempo faz que a gente não cumpre a meta de inflação? 3 anos. Uhum. É uma loucura isso, né? Já está projetado para não cumprir os Pra próximos não anos. cumprir os próximos todos. Todos os anos que tem expectativa de inflação no relatório Focus estão fora da meta. 2028 está 3,75. Mas ainda fora da meta, né? Mais para 4 do que para 3. Então, esse cenário é exatamente o mesmo cenário que estava em 2016. A gente fechou 2015 com inflação de 10,67. 2016, governo Dilma, estávamos com uma inflação muito alta. Sim. Tivemos o impeachment e entra em março de 2016 o Ilan Goldfarb, que era do Itaú. Ele entra, o mercado começa a melhorar, o Temer anuncia teto de gastos, começa a fazer... Arrumou a casa, fez outras reformas, colocou Ilan no Banco Central, expectativas de inflação começam a desabar e o mercado começa a cobrar queda de juros. Ilan não cortou, foi cortar só em outubro. Demorou muito tempo para cortar. Fast forward, 1 ano e meio depois, a expectativa de inflação, a inflação de fato, estava 3,87. Na época a meta era 4. Então a expectativa caiu abaixo da meta. E todos os anos de expectativa de inflação estavam ancorados em torno de 4. Por que foram baixar para 3, né? Você vê? Não, mas foi bom baixar para 3. Sim. Em 2019, a inflação estava rodando em média a 3, com períodos de 2,80. Controlada, né? Totalmente controlada, em torno da meta, com expectativas de inflação ancoradas em torno de 3. Uhum. O problema foi depois, foi o pós-pandemia. Sim. Né? A gente começou a gastar demais, esquecemos que o fiscal era importante. Então, como é que a gente controla, como é que a gente quebra a espinha dorsal da inflação? Que no final das contas é a expectativa de inflação. Como é que a gente faz os agentes se reancorarem nas expectativas de inflação? O Banco Central precisa ser mais rock, mais austero. Ele precisa falar assim, vou fazer o que tiver que ser feito para controlar a inflação. Sim. E isso significa surpreender o mercado com uma Selic mais alta. Uhum. E provavelmente o pessoal deve estar perguntando assim, mas pô, isso vai acabar com a atividade e tal. Mais ou menos, isso desacelera a atividade no curto prazo. Mas quando você tem uma política bem austera, você diminui a expectativa de inflação de longo prazo e, portanto, você diminui o juro de longo prazo. Sim. Que é o que as empresas usam para fazer financiamentos, investimentos e tal. Então, você aumenta o PIB potencial de longo prazo. Sim. Então, isso era o que deveria ter sido feito. Se você fosse fazer o mesmo bom trabalho que Ilan fez e toda a sua equipe, Berriel, enfim, quando entraram no Banco Central. Mas não é o que esse Banco Central está fazendo. Ele acabou de anunciar na última reunião do Copom que vai reduzir o passo de alta, né? Porque quer esperar os efeitos defasados das altas que ele deu anteriormente.